Boa tarde, primeiro ano B, tudo bem com vocês? Bom, hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Lembrando que agosto é o oitavo mês do ano e que um ano tem 12 meses, não é mesmo? E a semana, você lembra? Quantos dias tem a semana? Quando que ela começa e quando ela termina? A gente sempre fala isso no presencial. Muito bem, se você respondeu que a semana tem 7 dias, que começa no domingo e termina no sábado. Hoje nós temos aqui esse livrinho. Vamos falar sobre ele e aprender sempre. Na parte de língua portuguesa, vai ser da página 39 à página 44. Por que eu preferi fazer assim hoje? Porque assim você pode ver meu rostinho, né? Então vamos lá, eu vou fazer a leitura aqui para vocês, né? De mais um conto, As Roupas Novas do Imperador. Aula 8. Lendo mais uma história. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ouvir mais um conto tradicional e apreciar algumas passagens que podem encantar os leitores. 1. Acompanhe e ouça a leitura do conto As Roupas Novas do Imperador. Então, vamos lá? Vou ler o título e depois a história. As Roupas Novas do Imperador. Há muito e muito tempo vivia em um reino distante um imperador vaidosíssimo. Seu único interesse eram as roupas. Pensava apenas em trocar de roupas várias vezes ao dia. Desfilava as vestes belíssimas, luxuosas e muito caras para a corte. Um belo dia, chegaram à capital do reino 2 pilantras, muito habilidosos em viver às custas do próximo. Olha só, 2 pilantras, 2 homens sacanas que enganavam as pessoas e queria viver enganando e ganhando dinheiro das pessoas. Vamos ver o que aconteceu? Assim que os dois souberam da fraqueza do imperador por belas roupas, espalharam a notícia de que eles eram especialistas em tecer um pano único no mundo, de cores e padrões deslumbrantes. E o mais impressionante, segundo eles, as roupas confeccionadas com aquele tecido tinham o poder de serem invisíveis para as pessoas tolas ou que ocupassem um cargo sem merecê-lo. Então chegaram lá no reino 2 homens pilantras e descobriram que o rei tinha uma fraqueza, que ele gostava muito de roupas, Então eles inventaram uma história. Disseram que eles tinham um tecido lindo com cores deslumbrantes, mas não era toda pessoa que conseguia enxergar. Aquela roupa era invisível e só conseguia, só conseguia ver aquele tecido quem tinha o poder, quem tinha poder. Quem era uma pessoa tola ou que não tivesse um cargo sem merecê-lo, não ia conseguir ver. E se você visse aquele tecido e não visse nada, você ia falar que não estava vendo? Automaticamente as pessoas iam achar que você era tolo. Então vamos ver o que a história diz. Vamos continuar. O imperador logo se entusiasmou. Opa, roupa, lembra? Ele gosta muito de comprar roupas, de trocar de roupas. Então, ele logo se entusiasmou e queria ver que tecido era esse, queria saber que tecido era esse. Então, ele logo se entusiasmou com a ideia de ter roupas não só bonitas, mas também úteis para desmascarar os bobos e os que não mereciam os cargos na corte. Então, ele achou assim, quem não enxergar minha roupa é um bobo e não merece o cargo que tem na minha corte. Ele achou que a roupa iria ajudá-lo a ver quem era bobo e quem não era. E tratou de mandar chamar tão habilidosos tecelões. Então mandou chamar. Ponham-se logo a meu serviço. Quero uma roupa sob medida, a mais linda que já tenham feito, disse o imperador. Majestade, necessitamos de uma sala, de um tear, de fios de seda de ouro e principalmente de que ninguém nos incomode. Essa foi a fala dos 2 enganadores. Foram logo atendidos. 1 hora depois, estavam diante do tear que eles tinham pedido, fingindo tecer sem parar, mas era mentira. E assim continuaram por muitos e muitos dias, pedindo cada vez mais seda, mais ouro e mais dinheiro, é claro. O imperador estava curioso e um dia resolveu enviar seu
velho primeiro-ministro para inspecionar a obra dos tecelões. É ele um ministro muito sábio e fiel, pensou o rei. Com certeza conseguirá ver esse tecido tão extraordinário e nada me esconderá. Mas quando o velho ministro chegou em frente ao tear, ele não viu tecido nenhum, ele não estava enxergando. E ele ficou preocupado, ficou em dúvida. E aí, falo que eu estou vendo ou falo que não estou vendo? Mas se ele falasse que não estava vendo, o rei ia achar que ele era um bobo e que não merecia estar no cargo de ministro e poderia dispensá-lo. O que será que o primeiro-ministro do rei fez? Qual atitude será que ele teve? Aí ele pensou, mesmo eu não estou vendo aqui, mas isso não significa que eu não seja digno do cargo que ocupo. Ele disse a si mesmo aflito. Aos tecelões, porém, que lhe perguntavam com insistência se o padrão do tecido era do seu agrado e se as cores se harmonizavam, ele respondeu entusiasmado. Mas é claro, é magnífico, nunca vi coisa igual. Ele mentiu, ele não estava vendo nada, porque não tinha nada, os tecelões eram enganadores, mas ele ficou com medo de perder o cargo dele, né? E ele sabia que ele era digno do cargo que tinha, porém não falou a verdade, mentiu. Vamos continuar aqui. O ministro levou ao conhecimento do imperador os progressos da confecção e, por precaução, elogiou o extraordinário bom gosto dos dois profissionais. Por nada neste mundo admitiria ter olhado para um tear vazio. Ele não admitiu que não estava vendo nada, continuou mentindo e ainda falou para o imperador que era lindo o tecido. Porém, ele não tinha visto nada. Aonde será que essa mentira vai parar, hein? Na cidade já não se falava em outra coisa senão da nova roupa do imperador e de seus poderes mágicos. Dizia-se que custaria uma fortuna, mas que bem valia o preço. Poderia desmascarar ministros e secretários, porque além dele achar quem não enxergasse seria um bobo, se a pessoa estivesse num cargo a serviço do rei, ela não merecia aquele cargo, então a pessoa ia ser dispensada. Agora me diga, se você sabe que se você não enxergar a roupa do rei, você vai ser chamado de bobo, você falaria a verdade? Ou você mentiria como o primeiro-ministro fez? Vamos lá? Vamos continuar a história. Na corte, em compensação, muitos impostores e aproveitadores do cofre do reino não dormiam tranquilos e aguardavam com temor o momento em que o imperador iria, enfim, vestir a tão famosa e denunciadora roupa. Transcorreram mais 5 ou 6 dias. Então, passaram mais 5 ou 6 dias. E o imperador, que não aguentava mais esperar, ele queria ver a roupa, resolveu ir em pessoa visitar os tecelões, com uma comitiva de guardas e escudeiros. Então, foi o imperador, mais os guardas e os escudeiros juntos, acompanhado por seu fiel primeiro-ministro. Lembra aquele que dizia que já tinha visto a roupa, mas que não viu nada? Porque, na verdade, não tinha nada? Ele estava acompanhado pelo seu primeiro-ministro fiel, que tremia de medo, foi ver o trabalho dos dois impostores, sendo recebido com enorme solenidade e muitas explicações. Nunca teríamos ousado esperar tanto, majestade. Sua visita e sua satisfação são o maior reconhecimento ao nosso trabalho. Os dois enganadores falando para o imperador. Aprovado, Vossa Majestade, nosso humilde trabalho, ficaremos extremamente lisonjeados. Será muita honra trabalhar para você. Eles ficaram bajulando o imperador e os dois enganadores. Após tanta bajulação, o imperador e sua comitiva foram conduzidos para a sala onde estava o tear, que onde deveria ter um tecido, mas que não tinha nada. Vamos ver o que os enganadores vão falar. O imperador permanecia calado, porque nem ele mesmo ia ver. Mas você acha que o imperador ia dizer que ele não estava vendo? Se ele dissesse que não estava vendo, ele não merecia, então, o cargo de imperador, segundo a fala de todos, não é verdade? Será que ele vai mentir também? O imperador permanecia calado. Ele estava assombrado. Ele não via nada, apenas o tear vazio, totalmente vazio. Isto queria dizer que ele era um bobo, ou não era digno de ser imperador. Então, ele temia em perder o cargo dele. E ele pensou, coitado de mim, nada poderia ser pior. Tenho que dar um jeito para não descobrirem a verdade.
Então, acho que ele vai mentir também. E mentira nunca acaba bem, né, gente? Vocês sabem disso. Resolveu reagir e afastar o perigo de um possível desmascaramento. Aproximou-se do tear, segurou seu monóculo, fingindo admirar o tecido invisível, que nem tinha nada ali. Sim, é claro, realmente é uma beleza esse tecido, um trabalho e tanto. E a comitiva toda fez um coro de elogios e mais elogios. Ou seja, o imperador disse que o tecido era maravilhoso, que eles tinham feito um trabalho e tanto. E os guardas, né, os escudeiros que estavam atrás começaram também a fazer um coro de elogios. Mentira para lá, mentira para todo lado. Todo mundo começou a mentir, dizer que o tecido era lindo, mas ninguém estava vendo nada. Onde será que essa história vai parar? Você está curioso? Eu também. Você está curiosa? Eu também. Então vamos lá. Nenhum membro do séquito iria confessar não estar vendo nada de nada, pois ninguém queria passar por tonto ou ser considerado indigno do cargo que ocupava. Os espertos tecelões, os enganadores, os ladrões, sorriam, satisfeitos, né? Afinal, eles estavam enganando todo mundo, né? Toda a cidade, o imperador, o primeiro-ministro, né? Eles estavam conseguindo fazer todo mundo acreditar numa verdade que era mentira e que todo mundo sabia que era mentira, mas falava que era verdade. Complicado, né? Vamos lá, então. Os espertos tecelões sorriam, satisfeitos. O temor dos poderosos representava mais seda e mais ouro e mais dinheiro. Então, eles iam pedindo. Preciso de mais ouro, mais seda, mais dinheiro para continuar terminando a roupa. E o imperador dava para eles, e eles estavam conseguindo ganhar muito dinheiro. Vossa Majestade, disseram os enganadores. Então, aprova o nosso trabalho? Perguntaram eles com malícia e ironia. O imperador disse que estava satisfeito e, para demonstrar seu reconhecimento, presenteou os 2 pilantras com um saco cheio de ouro. O imperador deu 2 sacos cheios de ouro, um saco cheio de ouro para os pilantras, os enganadores. Mas continuava preocupado e perplexo, o imperador, porque ele não viu o tecido. Será que ele seria indigno para sua realeza, para ocupar o cargo de imperador? Será que ele seria competente? Ele começou a pensar, porque ele acreditava fielmente que tinha um tecido, mas que só conseguiria ver o tecido quem era digno de ter o cargo que tem e não era um bobo. Quem não conseguisse ver o tecido era considerado bobo e indigno de ter o cargo que ocupava, porque foi isso que os enganadores falaram e o imperador acreditou. Então ele pensava, ficou preocupado, será que eu sou digno de ser imperador? Majestade, falou o primeiro-ministro. Por que com esse tecido, majestade? O senhor não manda confeccionar uma roupa especial para o torneio do próximo domingo? Sim, claro, resmungou o imperador. Estou mesmo querendo uma roupa nova para o torneio. Foi dada nova incumbência aos tecelões, que pegaram a fita métrica e tiraram as medidas do rei, fingindo entender o ofício. A cauda, majestade, deverá ser muito longa? Claro que sim, muito comprida, arrastando-se por metros atrás de mim. E o laço? Prefere o laço de veludo ou de cetim? Pode sugerir, confio no gosto de vocês. Então foram medindo ali o imperador, fingindo que estava tirando as medidas. O imperador voltou ao palácio transformado. E os 2 impostores continuaram a trabalhar na frente do tear vazio. Nem sequer pararam durante a noite, empenhados na farsa. Trabalhavam à luz de vela. Alguém que, por curiosidade, foi espiar para uma festa da porta e viu os atarefados cortando o ar com uma grande tesoura e costurando com agulha sem linha. 2 dias depois, na manhã do domingo, os tecelões se apresentaram na corte, levando a roupa para o torneio. Mantinham-se os braços levantados como se estivessem segurando algo muito delicado e volumoso. Ninguém via nada, eles fingiam estar segurando a roupa do imperador. Ninguém estava enxergando nada, mas todo mundo falava que estava vendo, certo? Ninguém via nada, pois nada havia para ser visto. Mas ninguém também ousou em confessar. Quem assumiria ser tolo ou incompetente? Os 2 charlatões correram ao encontro do imperador, assim que este apareceu na porta do salão. Vossa Majestade, gostaria de vestir suas roupas novas agora? Perguntou, irônico, o primeiro enganador.
O imperador disse que queria vesti-las logo. Foi para a frente de um grande espelho, tirou as roupas que vestiam os tecelões e fingiram entregar ao imperador primeiro a túnica, depois a calça e, enfim, a capa com sua longa cauda. Então, o imperador achou que estava vestindo a roupa, mas não estava colocando nada, né? O imperador, meio despido, sentia muito frio, até espirrou. Atchum! Mas não podia nem pensar em perguntar se continuava em trajes íntimos. Não é um pouco leve demais este tecido? Arriscou dizer o imperador. Ao que os enganadores disseram para o imperador. Majestade, a leveza é uma de suas qualidades mais apreciadas. Nenhuma aranha poderia tecer uma tela tão Nenhuma aranha poderia tecer uma tela tão impalpável, apesar de termos empregado muitos fios de ouro. E o imperador se convenceu de que estava vestindo uma roupa fabulosa, embora o espelho refletisse apenas a imagem de um homem de cueca e camiseta. Em volta dele, os cortesãos se desmanchavam em elogios à nova roupa, que ninguém via, né? Finalmente, a toilette terminou. Tomara banho, perfumara-se, penteara-se e vestira a tão falada roupa. No pátio do palácio já estavam a posto 4 soldados em trajes de gala, segurando um dossel sob o qual o imperador se protegeria até a praça dos torneios. Então, 4 soldados segurando tipo um guarda-chuva, assim, não um guarda-chuva, né, um toldo que protegeria o imperador para desfilar no torneio com a nova roupa do imperador. Vossa Majestade está pronta? A roupa é do seu agrado? Perguntou um dos charlatões. Não deseja mais nenhuma mudança? Perguntou o outro trapaceiro. O imperador deu mais uma olhada no espelho, perplexo e desconfiado, respondeu: Claro, está tudo bem, podemos ir. Os criados de quarto ficaram fingindo recolher do chão a cauda do manto real. Os soldados seguravam bem alto do céu e o cortejo começou a caminhar. Então, o imperador começou a desfilar por meio da população, achando que estava vestido com alguma roupa. Ao longo das ruas, uma multidão estava à espera do cortejo, a fim de admirar as fabulosas roupas do imperador. Nas janelas e nas escadas, os curiosos se espremiam e os comentários eram intermináveis. É a roupa mais linda de todo o guarda-roupa imperial. Ninguém estava vendo nada e estava elogiando. Que luxo, que elegância! Naturalmente, ninguém via a roupa tão comentada, mas não iriam confessar isso, pois correria o risco de passar por bobo ou incompetente. O cortejo já tinha atravessado metade da cidade, meia cidade, chegando próximo à Praça dos Torneios. De repente, um menininho que conseguira um lugar bem na frente gritou desapontado: Oh, o imperador não está vestido! Como é ridículo! Assim, quase pelado. Cadê as roupas novas? Então o menininho falou a verdade, uma criança. O imperador só estava de camiseta e cueca. Então ele disse: o imperador não está vestido. Como é ridículo assim, quase pelado. Cadê as roupas novas que todo mundo falou? E muitos escutaram a criança falando. E alguém repetiu o comentário. Um garotinho está gritando que o imperador está sem roupa. Oh, é a voz da inocência, a criança diz tudo o que vê. As palavras, primeiro murmuradas, aumentaram de volume e agora eram ditas aos brados pela gente do povo, que ria até não poder mais. Depois que a criança falou a verdade, eles falaram: a criança é a voz da inocência. E aí todo mundo começou a falar a verdade, começou a falar alto, que o imperador estava quase pelado, de camiseta e cueca, e todo mundo começou a rir. O imperador escutou e ficou corado, ficou com vergonha. Ficou tão corado como um tomate. Imagina como ele ficou vermelho? Pois, a cada passo que dava, se convencia de que aquela gente tinha razão e que ele tinha sido redondamente enganado. E que, na verdade, a tão elogiada roupa não existia. Mas e agora? Faria o que o imperador? Continuou a caminhar, todo orgulhoso.
como se nada de estranho ocorresse, mas lembrando que ele estava de camiseta e cueca, acompanhado pelas gargalhadas, então o povo ria. O povo ria cada vez mais intensas, acompanhado pelas gargalhadas cada vez mais intensas de seus ditos. Os dois charlatões nunca mais foram vistos, ó, picaram a mula, foram embora antes que sobrasse para eles. Fugiram com todo o ouro e o imperador aprendeu que a vaidade é a pior inimiga do reino. Se desde o começo alguém tivesse falado a verdade, será que o imperador teria perdido tanto dinheiro, tanto ouro, tanta seda? É importante falar a verdade? Não é importante? Você viu aonde a mentira pode levar? Ele desfilou por todo o reino, só de camiseta e cueca. Vê se pode uma coisa dessa, né? Então, aqui termina a história e a gente aprende alguma coisa com esse conto, não aprende? É importante falar a verdade? É muito importante falar a verdade, não é mesmo? Aqui tem uma atividade. 2. Agora converse com seus, vamos adaptar, familiares, com o responsável que está com você em casa. O que vocês acham da história desse rei vaidoso? Porque ele acreditou nos pilantras. Então, o que você achou dessa história? Por que ele acreditou nos pilantras? Mas lembre que antes ele gostava muito de comprar roupas, era muito vaidosíssimo, lembra? Então, por que será que ele acreditou nos pilantras? Porque esses homens se aproveitaram do rei dessa maneira? Porque eles descobriram que o rei gostava muito de roupas. Então, será que eles se aproveitaram dessa fraqueza do rei? Vamos lá. Segundo tópico aqui. Depois de conferir a produção dos tecelões, por que os membros da comitiva não contaram ao rei sobre a verdade, não contaram ao rei a verdade sobre a roupa? Porque os escudeiros, o primeiro-ministro que era fiel ao rei, por que ele não contou a verdade? Ninguém. Todos aqueles que caminhavam com o rei, estavam no lado do rei, do imperador, por que eles não falaram a verdade? O que eles tinham medo? Eles tinham medo de duas coisas, falou o tempo todo no texto, não falou? Porque quem não enxergasse aquele tecido poderia ser taxado como bobo ou como incompetente. Então, do que essas pessoas todas que estavam ao lado do rei ficaram com medo? E o terceiro tópico. Como se deu a descoberta da invisibilidade da roupa? O que vocês pensam da reação do rei? Então, como que ele foi descoberto que não tinha nada a invisibilidade, aquele tecido não existia? Quem foi ali com a mente inocente que falou a verdade, né? E aí despertou a coragem para que todos realmente falassem a verdade, né? E aqui ainda tem mais uma perguntinha que eu acabei me esquecendo, mas no finalzinho, ó. E o que vocês pensam da reação do rei? Mesmo lá ainda de cueca, desfilando até embora para casa, por que ele não disse a verdade no começo? Ele estava com medo de deixar de ser rei, mas ele podia ter apanhado os charlatões. E se ele falasse a verdade? E todo mundo também teria coragem para falar a verdade, não é mesmo? O que você acha? Se quiser gravar um videozinho, colocar lá no grupo para nós, fique à vontade. E ó, a gente ainda tem atividade nesse livrinho na parte de matemática, tá? Mas aí a professora vai fazer um outro videozinho para vocês, tá bom? Que é a página, se eu não me engano, 109 e 110, tá? Ó, nós temos essa atividade das árvores e esta outra aqui, tá bom? Um beijão para vocês, da professora Fabiana Andrade. Hoje vou tomar a segunda dose da vacina. Ficar imunizada aí, logo, logo nós vamos estar todos lá na sala de aula, né? Mas de modo seguro, né? Importante, todos juntos, com distanciamento, é claro, mas de modo seguro. Beijão da professora Fabiana Andrade, que gosta de chocolate. Coração para vocês e abraço. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Apesar que eu tava querendo dar tchau, mas eu posso continuar a explicação daqui. Do segundo vídeo, não vou dar tchau. Vamos lá, quer ver, ó? Eu consigo continuar daqui a explicação, agora que eu lembrei, por isso que eu fiz por aqui, tá? Então, eu não dei tchau, tá? Eu não dei tchau. Então, ó, hoje nós temos aqui, ó, essa leiturinha do livro, e temos aqui também, ó, página 109 a 111, ó, essas 3 atividades para serem feitas, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos aqui
as árvores do parque. O que vamos aprender nesta aula? Nesta aula, vamos contar elementos de duas coleções de árvores e registrar os resultados obtidos. Então, vamos lá. No parque, há muitas árvores. Eles pararam para observar os pássaros que haviam pousado em alguma delas. José Roberto olhou para as duas coleções de árvores e fez algumas perguntas a Clóvis. Responda você também. Em qual delas há mais árvores? Então, aqui. Aqui tem mais árvores ou deste lado aqui? Em qual delas há mais árvores? Quantas árvores há mais? Então, aqui a gente pode chamar de coleção A, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó, aqui podemos chamar de coleção A. E aqui, da coleção B. B, olha que B lindo, gente. Estou no computador, tá? Nada de falar da minha letra. Então, aí vocês vão ver, olhando, vamos fazer uma estimativa antes. Só de olhar, qual que vocês acham que tem mais? E aí, na A ou na B? Você acha que é nessa ou que é nessa? Agora, vocês podem contar. Pode contar uma por uma. 1, 2, né? Contem e coloca aqui no cantinho. Depois vocês vão responder. Em qual delas há mais árvores? Depois responda B. Quantas há mais? Deixa eu ver que página é essa. Deixa eu acompanhar aqui no livrinho que eu tenho do lado, para não perder nenhuma página, que teve um dia que eu não falei de uma página, né, gente? Então, para não perder nenhuma página, e não posso esquecer que eu continuo sendo gravada também, né? Estou aqui com vocês também, que quando eu abro a página de lá, eu não vejo vocês. Então, quantas árvores há mais? Depois a gente vai para essa página aqui mesmo, ó, essa das flores. Aula 8, os abacateiros. Nesta aula, vamos comparar a altura de duas árvores. No parque, há diversas árvores frutíferas. Clóvis e Eliane avistaram abacateiros com frutos e convidaram todos a ver mais de perto. E aí, vamos ver mais de perto? Olha só que abacateiro bonito. Ai, você gosta de abacate? Eu adoro abacate amassado com açúcar e limão. Como não tô comendo muito açúcar, então amassado com limão. E também guacamole, eu gosto. Uma delícia. Então, vamos lá para a pergunta. Ó, isso. Convidar. Aí, vamos para outra página, né? Porque já é outra página aqui. Clóvis e Eliane observaram a ilustração dos dois abacateiros. Então, ó, um abacateiro aqui e o outro aqui. Tô vendo só o Clóvis aí, né? Porque eu sei que é o Clóvis por causa do boné, bermuda, parece um menino, né? Clóvis perguntou, qual dos abacateiros é mais alto? E aí? Vamos chamar um de A e o outro de B? Que é também, para ficar mais fácil? Ou você pode falar, qual dos abacateiros é o mais alto? Aqui a gente vai fazer diferente. Qual dos abacateiros é o mais alto? O da direita, este aqui, ou o da esquerda? Vai escrever direita ou esquerda. E embaixo, o tronco do abacateiro mais alto. O tronco do abacateiro mais alto é mais grosso ou mais fino que o abacateiro mais baixo? Então, vamos lá. O tronco é essa parte aqui, ó. Essa parte. Então, vamos observar. O tronco do abacateiro mais alto, ele é mais grosso ou mais fino que esse abacateiro? Você vai responder aqui, tá bom? Agora sim, nós finalizamos. Agora sim, vou parar aqui a transmissão, né? Eu esqueci que eu tinha feito esse Google Meet só para fazer as duas coisas em uma só. E eu tô finalizando e ia gravar de novo. Um beijão para vocês, da professora Fabiana Andrade, que gosta de chocolate. Lembre-se que amanhã nós temos o nosso encontro no Meet, tá bom? Fiquem com Deus, sintam-se abraçados e eu estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vou interromper a gravação aqui e vou disponibilizar para vocês, tá bom?